iniciar essa drachá, esse estudo dessa porção da semana Parashá Ekev, que significa por causa de, que se encontra lá em Deuteronômio capítulo 7. E o título, né, da porção de hoje é Prêmios ou Ferramentas. Então vamos antes fazer um resumo do que acontece, que é abordado nesse estudo, nessa parashá, nessa porção. Então começa com um encorajamento, né, para que os filhos de Israel continuassem confiando em Deus, naquilo que ele tinha feito e nas recompensas que ele tinha para os filhos de Israel. Lembrando que o livro de Deuteronômio, em boa parte dele, Moisés recapitulando, repetindo algumas leis, lembrando das coisas que aconteceram em todo o tempo que o povo de Israel ficou no deserto, são admoestações, aconselhamentos para a nova geração. Então Moisés assegura que os filhos de Israel vão chegar na terra prometida, vão derrotar os inimigos, eles devem também se estabelecer na terra de forma justa, santa, removendo toda a idolatria, todos os altares, né, os postes de ídolos. Ele também lembra do maná que Deus deu para o povo de Israel no deserto, como nós comentamos aqui como foi feito no comentário, né, como foi falado, sobre que não só do pão da terra, né, mas de toda a palavra que vem de Deus, né, o maná ele está ligado a isso, a algo que vem diretamente de Deus, e não das mãos do homem. Também sobre a necessidade de estar observante às armadilhas, cuidado para que o povo de Israel não acreditasse que é pelos feitos deles, né, pela coragem, pela bravura, pelos méritos deles que eles conquistaram a terra, porque eles iriam ter vitórias, mas eles teriam que sempre atribuir essas vitórias a Deus e não a eles mesmos, à sua própria capacidade. Moisés também lembra das transgressões, dos erros que o povo de Israel cometeu no deserto. Aqui nós temos também, muito interessante lembrar do bezerro de ouro. Existe até uma recontagem dessa história do bezerro de ouro, com alguns elementos que na crítica textual, a história está diferente, né, da história, não no sentido de que o objetivo, né, o relato, ele tem alguns detalhes diferentes, mas a história não tem discrepâncias. Moisés novamente repete também os 10 mandamentos. Na verdade isso foi na semana passada, mas é bom lembrar. Ele também ensina o segundo parágrafo do Shema. E concluímos então com a promessa que Deus protegerá o povo, dará segurança ao povo caso eles cumprissem as leis da Torá. Então a nossa parashá começa com essa expressão, Ekev Tishmeun, que significa porque, né, por causa de vocês ouvirem. Então lá está em Deuteronômio 7:12. Ve'haya ekev tishmeun et hamishpatim ha'ele ve'shamartem ve'asitem otam. Ve'shamar Adonai Elohecha lecha et habrit ve'et hachesed asher nishma lavotecha. Então notem essas duas palavrinhas que estão em destaque ali, ekev e hachesed. Então ve'haya ekev tishmeun. Será que por causa de que vocês vão ouvir, né? Porque vocês ouvirem. E essa palavra chesed, essa famosa palavra chesed, que muitas vezes é traduzida como bondade, como misericórdia, mas é exatamente aquela tão famosa graça que é tão presente no entendimento cristão. Agora vamos traduzir. Será, pois, que ouvindo esses juízos os guardares e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a graça que jurou a teus pais. Então aqui eu propositalmente coloquei a palavra que é usada, chesed, graça.
Na verdade, a palavra Hesed, ela não, é uma palavra bastante ampla, né? Não é, simplesmente graça, misericórdia, bondade. Ela é tudo isso e mais um pouco. Como nós vamos, aos poucos, desdobrar aqui nesse estudo. Agora, um detalhe interessante aqui. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a graça que jurou a teus pais. Veja que existe um se ali. Se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, ou seja, se vocês, por conta de terem ouvido esses juízos, vocês guardarem e cumprirem, então o Senhor te guardará a aliança e a graça que jurou a teus pais. Então aqui existe primeiramente, como a gente vê, uma condição. Se vocês ouvirem, se vocês guardarem, então o Senhor guardará a aliança, a promessa que Ele fez a teus pais. Agora vamos avançar um pouco ali para Deuteronômio 9. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus o lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, aqui nós vemos uma aparente contradição, porque em Deuteronômio 7 parece que existe uma condição. Vocês vão ter que ouvir esses juízos, esses mandamentos, vão ter que cumprir, vão ter que guardar, e aí o Senhor guardará a promessa que fez a teus pais para vocês. Só que aqui, em Deuteronômio 9, Moisés já está falando ao povo que eles vão entrar na terra e que não é pelo nenhum mérito deles. Ou seja, não é porque eles foram justos, porque guardaram os mandamentos é que eles iriam entrar na terra. Mas é por outros dois motivos. E é importante vocês saberem esses dois motivos. Vamos lá. Pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus os lançou fora, e para confirmar a palavra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então, não é pela justiça deles. Mas lá em Deuteronômio 7, ele diz que teria que ser pela justiça deles. Como que aqui agora diz que não? Então, tem uma aparente contradição aqui. E além disso, se não é por causa da justiça deles, então é pelo quê? Pela impiedade das nações e pelo juramento que ele fez a Abraão. E qual é a relação disso, então? A impiedade das nações com o juramento que foi feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Bom, então primeiro de tudo, a gente tem que parar para pensar. Então, afinal, por que o povo de Israel herdou a terra? Por que foi feita uma promessa de que o povo de Israel iria herdar a terra? Então aqui nós vemos uma imagem ali com os cananeus, com a maldade que eles faziam ali, um sacrifício de uma criança, a Baal, e Abraão, por outro lado, cumprindo o que Deus ordenou. E logo após essa promessa, Deus ele fala que iria guardar, então, essa promessa de que o povo de Israel iria, né, a descendência dele iria herdar essa terra. Por que Deus, então, escolheu Abraão em primeiro lugar? Então agora a gente tem que voltar. Para a gente tentar entender por que Israel herdou a terra, então é importante a gente ligar essas duas questões. Não é por causa dos méritos de Israel, é por causa do pecado daquele povo de Canaã e por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Nós temos que voltar lá para Abraão. E afinal, por que Deus escolheu justamente Abraão? E aliás, a gente poderia até fazer uma pergunta mais além ainda. Por que Deus haveria de escolher alguém? Então, para isso, a gente vai ter que voltar mais atrás, até o começo lá, até o começo da humanidade. Então vamos ver o que aconteceu até Abraão. Até Abraão aparecer em cena ali em Gênesis capítulo 12. Então nós temos, assim, com relação à aparição da humanidade na Terra e de como que eles começam a se desenvolver, nós já vemos que começa com Adão e Eva sendo expulsos do jardim,
Aí depois Caim mata Abel e ele foge da presença de Deus. Depois disso, os seres humanos eles começam a se corromper. Nós temos aí duas linhagens, né, de Sete e de Caim. A de Caim vivendo longe da presença de Deus, a de Sete ainda vivendo na presença de Deus. Mas em algum ponto, tanto essas duas linhagens, tanto a de Caim quanto a de Abel, elas acabam se misturando e acabam se corrompendo. E aí Deus então envia o dilúvio, enche a terra com águas e extermina a humanidade, salvo Noé e a sua família na arca. Depois disso, nós temos ainda o episódio famoso da Torre de Babel, com a confusão da linguagem e as pessoas se dividindo, falando línguas diferentes. E formando, então, as nações da terra. Até então, nós estávamos tendo uma tentativa de que houvesse apenas uma grande nação, que era lá em Babel, com as pessoas unidas, só que desafiando a Deus. Então Deus separa para que o povo não se unisse contra Deus. Então cada um vai para um lado. Mas o que nós temos em comum nessas histórias? Nós vemos que o que tem em comum é o fracasso da humanidade. Os seres humanos sempre perdendo, né? Sempre indo contra o caminho que Deus gostaria que as pessoas tomassem. E é nesse momento que então surge Abraão. E é claro, Deus aqui ele já tem um plano para desfazer então todos esses desvios. Na verdade, Deus ele quer, já que o povo da terra estava se unindo para formar uma nação que não adorava o único Deus, o Deus criador dos céus e da terra, então agora Deus ele quer justamente formar uma nação que esteja no caminho de Deus. Então aqui está o ponto. Deus ele quer formar uma nação. Só que ele precisa formar uma nação. Uma nação começa com uma pessoa. Assim como lá atrás começou com um homem, né, e uma mulher, que era Adão e Eva. Agora Deus ele vai ter que formar uma nação a partir também de um novo homem e uma nova mulher, que no caso eram Abraão e Sara. Então surge Abraão e Deus e ele faz promessas. E aí nós temos lá no capítulo 12, já aparecendo Abraão e Deus já subitamente elegendo Abraão para ir fazendo um pacto com ele, uma promessa. E fartei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nessa bênção aqui, nessa promessa que Deus faz a Abraão, então já tem justamente aquilo que eu estava dizendo. Deus ele quer fazer uma grande nação para alcançar todas as famílias da terra. Então ele quer fazer uma nação modelo para que todas as nações na terra sejam alcançadas por esse exemplo. Então aqui já está a resposta de por que Deus escolheu Abraão. Nós poderíamos até questionar aqui outros motivos pelos quais Deus escolheu especificamente Abraão e não uma outra pessoa. Existem histórias que mostram o que Abraão tinha vivido até esse momento, que falam de alguns méritos dele. Existem histórias no Midrash, no Talmud, que contam como Abraão ele defendeu o monoteísmo, como ele foi contra seu próprio pai, que tinha uma fábrica de ídolos, como ele até foi lançado numa fornalha por Nimrod e passou vivo, né, dela, assim como lá os amigos de Daniel. Mas o fato é que essas histórias elas não estão na Bíblia e já começa, e isso é importante, já começa com essa promessa para Abraão. Então aqui é irrelevante se Abraão tinha algum mérito até então. Então guardem essa informação. Então temos Abraão e o povo de Israel, as nações Goim e aqueles que estarão no Avraham Team, né, no time de Abraão, e os adversários.
Então aqui existe uma divisão de águas, né? Existe aqueles que serão como Abraão, de toda a terra, e aqueles que vão se opor a Abraão. Ou seja, vão se opor ao monoteísmo. Mas vemos que entre Abraão e todos os povos temos um meio termo. O povo de Israel, uma grande nação. Então nós temos Abraão, depois nós temos a descendência de Abraão, que Deus promete, o que é o povo de Israel. Mas a meta, no final, é alcançar toda a humanidade. Então, entre Abraão e essa meta, nós temos essa grande nação, que é o povo de Israel. Então a missão de Abraão, ela vai refletir justamente a formação desse povo. Então é como se Deus estivesse plantando na terra uma semente para fazer crescer algo como uma grande árvore, que pudesse, como está escrito lá em Isaías, que iria crescer uma grande árvore e nela as aves do céu iriam fazer os seus ninhos. Então podemos dizer que essa árvore ela foi plantada através de uma semente, e essa semente é Abraão. E Deus esclarece como ele vai fazer isso. Lá em Gênesis 18, versos 17 a 19. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Agora vejam que interessante. Então, aqui ele repete sobre a grande e poderosa nação, mas aqui existe uma continuidade, no sentido de que Abraão ele teria que, e ele iria passar tudo isso para os seus filhos. Ele ia ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo, né? Essa palavra justiça e juízo, né? É mishpat e tzedakah, que é a palavra que aparece lá no início da nossa porção de hoje. Como está escrito em Deuteronômio 6, 7. E lá quando se fala do Shema Israel, né, que é uma das principais orações, né, judaicas, é uma profissão de fé, onde se diz lá, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, né, que se proclama que Deus é um. E aí depois disso, olha o que vem. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa. Muito parecido com o que está escrito aqui em Gênesis 18, de ordenar a seus filhos e a sua casa. E aqui também ele fala assim, para agir com justiça e juízo. Mishpat ou tzedakah. Agora olha que interessante que diz lá em Mateus 6,33. Mas buscai o reino de Deus. E quando nós falamos de reino de Deus, nós podemos também falar da nação de Deus. Por que eu digo nação de Deus? A nação de Deus, ela é formada pelas pessoas que moram na terra, que moram numa terra, mas é uma comunidade que em comum tem isso dentro de cada um. De eles saberem e adorarem e reconhecerem o único Deus e viverem em função disso. Então buscai o reino de Deus, ou a nação de Deus, e a sua justiça. Então é uma consequência direta, né? Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, na verdade, todos os bens, né, todas as coisas da terra, elas são subsídios, né, que nós recebemos para que a gente possa viver em função disso, em função de proclamar a unidade de Deus. E agora vamos ver aqui as promessas de Deus a Abraão. Então, para alcançar todos os povos, Deus deseja formar uma nação modelo, para que as outras nações tenham um vislumbre justamente deste reino de Deus. Então Deus ele quer colocar na terra um pedaço do reino celestial, um pedaço do Éden, para que as outras nações da terra vejam isso e se maravilhem e inspirem a elas.
E nessa forma, após o pacto da circuncisão, olha o que Deus diz lá em Gênesis 6, 30. Desculpa, aqui não é Gênesis 6. É Gênesis, acho que 18. E te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Então veja que existe aqui em destaque ali dois elementos, né? O e te farei frutificar grandissimamente. E te farei nações e reis. Então ele promete que ali, além da nação modelo, outras nações também seriam formadas a partir de Abraão. E também nós vemos o elemento número 2. A terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. Então são dois elementos que aparecem aqui. A descendência, que seria o povo, as pessoas, e o território. Afinal, essas pessoas elas têm que estar juntas, né? Elas têm que ter uma delimitação territorial para elas viverem juntas e não espalhadas. Então, são esses dois elementos que compõem essa promessa de Deus. Então, as duas promessas são os descendentes e o território. E no raciocínio simples, aqui nós podemos pensar. Bom, Abraão ele age com fidelidade, cumpre o dever, e Deus o premia com descendentes em uma boa terra. Se nós pensarmos que essas promessas que Deus fez a Abraão foi pelos méritos dele ter cumprido tudo aquilo que Deus ordenou, então a descendência seria uma premiação. Afinal, Abraão não tinha filhos, então Deus vai dar um filho a Abraão, vai ser um prêmio. E além desse prêmio, ele vai dar uma descendência numerosa e também toda essa terra que ele tinha peregrinado. Mas a Bíblia não apresenta nenhum mérito de que Abraão havia feito. E Deus já faz a grande promessa a ele, como nós vimos lá em Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. E é por isso que é importante nós destacarmos que a Bíblia não deixa nenhuma obra de Abraão aqui. Ela poderia ter contado, por exemplo, a saga de Abraão, desde a adolescência dele, desde a juventude até esse ponto. E contado todas as coisas difíceis pelas quais ele passou. Por exemplo, poderia estar essa história do Midrash, lá em que ele desafia o seu pai, lá, aquela história da loja de ídolos, que ele quebra os ídolos. Ou poderia ter contado essa história dele sendo jogado na fornalha lá por ter desafiado Nimrod contra o politeísmo. E aí no final, Deus olha para Abraão e diz, Abraão me passou em todas essas provações e agora por causa disso eu elegi a Abraão porque ele foi grande num povo que só praticava idolatria e ele foi o único que guardou o monoteísmo. Ele foi o único que creu em mim. Então agora eu vou recompensar. A Bíblia não fala isso. Isso é muito importante a gente saber isso. Simplesmente Deus, porque o foco aqui não é méritos, não são os méritos de Abraão, mas é algo que Deus quer fazer. É algo que Deus quer construir. E Abraão, ele é usado com esse propósito. E por que Deus promete descendentes e terra, então? Então, de novo eu pergunto, por ele ter se agradado de Abraão, então ele resolve dar esses prêmios a ele? Os descendentes e o território? Será que foi um toma lá da cá, uma troca assim? E na verdade, então a gente já viu que não. A primeira promessa que Deus dá é farei de ti uma grande nação. E uma nação precisa de um povo unido e de uma delimitação territorial. E Deus deseja alcançar todos os povos por meio dessa nação modelo. Então a descendência e a terra são subsídios, são ferramentas.
É parte do processo que Deus está desenvolvendo. E Abraão é uma parte desse processo. Mas, agora vamos pensar no aspecto dessas ferramentas. Então imagine que você quer que um trabalho seja feito e você contrata alguém para fazer esse trabalho. Só que essa pessoa, ela só tem o serviço a fazer. Ela só tem, digamos, a mão de obra. Mas essa pessoa não tem as ferramentas. Então você vai ter que dar essas ferramentas a essa pessoa. Mas você, para dar essas ferramentas, e essas ferramentas não são quaisquer ferramentas, são ferramentas preciosas, são ferramentas caras. Então você quer que essas ferramentas estejam em boas mãos. Para que a pessoa que vá usá-las, ela cuide dessas ferramentas. Então os descendentes, o povo de Israel, não são uma recompensa por seguir a Deus. São elementos indispensáveis para que exista uma nação. Então Deus diz a Abraão, em outras palavras, seja fiel à sua parte do trato e eu darei as ferramentas para que a missão seja cumprida. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. E aí Deus vai então, fazendo um teste com Abraão para que ficasse registrado que essas ferramentas estariam em boas mãos. O que culmina na Akedah, né? Quando Deus pede que Abraão entregue Isaac em sacrifício. Agora vamos recapitular então essa experiência aí que Abraão passou. Então vamos lá, Abraão e Sara não podiam ter um filho. Aí Deus promete a Abraão e Sara um filho. E aí eles esperam 25 anos para que esse filho venha. Imagine você passar anos da tua vida querendo um filho e simplesmente o filho não vem. Daí Deus promete. Ok, mas entre prometer e receber, se passam 25 anos. Tanto que Sara, ela já quer dar um jeito para não ter que esperar esse prazo. Não está aguentando mais. E aí eles envelhecem, mas eles, mesmo com toda essa espera e com todas essas dificuldades, eles sempre permanecem fiéis. E aí Deus finalmente, lá quando eles já estão bem velhos, faz nascer Isaac. E Abraão, depois de um tempo, que ele já tinha tido Ismael, ele despede Ismael para ficar só com Isaac, a pedido de Sara. E Deus ainda dá razão a Sara. E aí, depois que Ismael já tinha ido embora, só estava com Isaac agora, que era aquele filho tão esperado, aí Deus pede Isaac de volta. Então, diante disso, como, por exemplo, você reagiria? Você reagiria como o Luke Skywalker lá quando descobriu que o Darth Vader era o pai dele? Ia dizer, não! Ficaria roxo de raiva ou pálido de temor? Alguma coisa você haveria de dizer. Você não iria ficar inerte numa situação dessa. E ele poderia protestar ainda, né? Dizer assim, após anos de fidelidade, de renúncias, de sofrimento, e isso? Ou ele poderia dizer assim, mas tu, ó Deus, prometeste o filho, como a nação se formará sem ele? E ele poderia dizer assim, não, eu mereço isso. Eu fui fiel, eu esperei, o Senhor prometeu, agora Isaac é meu. Isaac é meu filho. Só que o que é surpreendente, e eu até já explorei essa questão em outro estudo, é que simplesmente Abraão não fala nada, a Bíblia não mostra nenhuma reação de Abraão, e ele simplesmente se prepara e leva Isaac a fazer a Akedah. Assim como várias outras coisas que Deus já tinha pedido antes e ele tinha cumprido, isso daí é mais um item que Deus pediu que Abraão vai e cumpre. Cumpre sem questionar, sem reclamar, sem pedir por misericórdia. Então, para que Abraão tivesse toda essa serenidade para fazer isso, nós podemos sugerir que ele entendeu que Isaac não era um prêmio, não era algo que ele merecia. Mas Isaac era um
fazia parte do plano que Deus tinha colocado. Isaac fazia parte dessa ferramenta que Deus estava dando, por intermédio de Abraão, para dar continuidade nos planos de Deus, e não nos planos de Abraão. E se Deus, que é o dono da ferramenta, ele pede essa ferramenta de volta, não tem nenhum problema nisso. Se você dá uma ferramenta para uma pessoa, e ela faz um trabalho, aí ela termina o trabalho e você pede a ferramenta de volta. A ferramenta não é da pessoa, é do dono. E aqui nós temos que distinguir então a diferença de um prêmio e de uma ferramenta. Então o prêmio, geralmente após você completar algum desafio, alguma prova, algum concurso, aí você vence aquilo e daí você recebe um prêmio. E aí ele é totalmente seu. Ele não é mais, não pode ser mais reclamado de volta. Você recebeu, está recebido. Inclusive, nos Jogos Olímpicos, vamos dizer assim, os juízes julgam lá e a pessoa ganhou a medalha. Não existe um tribunal recursal dos árbitros. Se o árbitro errou, mesmo que ele tenha errado, já acabou. A pessoa foi premiada, não tem mais como voltar. Porque aí, imagina, aí teria que tirar a medalha da pessoa que ganhou, teria que dar de novo para a pessoa lá que seria a justa vencedora, e daí ela teria que simular um pódio de novo. Não tem como fazer isso. Então, você foi premiado, acabou. Não tem mais volta. E o detalhe é que esse prêmio ele é o final do processo. Você foi premiado, agora você pode fazer o que você quiser com ele. Você é soberano sobre o prêmio que você recebeu. Já a ferramenta não. A ferramenta ela é dada para alguém para se fazer um serviço, uma obra. A ferramenta ela é dada no início e não no fim. E essa pessoa recebe a ferramenta para fazer um trabalho a contento. A pessoa precisa zelar por essa ferramenta em todo o tempo que ela estiver usando, pois não é dela. E em algum momento o dono pode pedir a ferramenta de volta. Inclusive pode dar a uma outra pessoa. E qual que foi então o desfecho da Akedah, né? Gênesis 22, 16 a 18. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência, pois, possuirá a porta dos seus inimigos. Então, depois da Akedah, Deus confirma então esses dois elementos da promessa: a descendência e a terra. E veja que interessante. Ele não diz ali, e a tua descendência possuirá a terra das tuas peregrinações. Mas ele fala a porta dos seus inimigos. E esse trecho aqui, ele está ligado com aquilo que nós vimos lá na nossa parashá Ekev. Que seria por causa da promessa que Deus fez a Abraão, mas por causa da maldade que comete os povos que estão aqui. Ou seja, os seus inimigos. Então aqui já está a ligação disso. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E olha só o trecho que aparece ali em hebraico, como está escrito: Ekev asher shamata bekoli. E como que a nossa porção começa? Vehaya ekev tishmeun. Ou seja, será que por conta de vocês ouvirem, por causa de vocês ouvirem esses juízos, e vocês guardarem e cumprirem? E olha o que Deus fala, que em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, ou seja, através da nação modelo, que seria formada através desses dois elementos, da descendência e do território, porquanto obedeceste a minha voz, Ekev, ou seja, por causa de que você ouviu a minha voz. Então, e é interessante que essa palavra Ekev, ela aparece nesse contexto de por causa de vocês terem ouvido, de vocês terem feito algo,
Apenas 2 vezes na Torá. E é nessas duas aqui. Aqui lá em Deuteronômio e em Gênesis. Então a segunda ferramenta, como nós vimos, é o território. E a palavra Ekev, ela é utilizada então na primeira vez no contexto do que Deus pediu a Abraão, que fala da primeira ferramenta, que são os filhos, a descendência, e na segunda vez, na iminência de quando Deus daria a esses filhos a segunda ferramenta, que é a terra. Então a terra não é uma recompensa porque os filhos de Israel mereciam, mas é a segunda ferramenta para avançar com o plano da nação, o modelo. Só que essa ferramenta está sendo mal utilizada, o território. Está sendo mal utilizada pelos cananeus, porque os cananeus estão praticando maldade ali. Eles não estão usando bem essa ferramenta. Então Deus tira essa ferramenta dos cananeus e ela dá a um povo que vá usar bem ela. Assim como Abraão também fez um bom uso da ferramenta, quando ele prometeu dar Isaac a ele. Então não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então aqui nós vemos a ligação dos dois, a relação entre os dois motivos que na verdade o povo de Israel recebeu a terra, pela impiedade das nações, que não estavam usando bem a ferramenta, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais Abraão, que aí sim, a Abraão e a sua descendência iriam usar bem essa ferramenta. E aqui nós temos então novamente esses dois elementos linkados. E aí nós voltamos para o início da nossa paraxá, Ekev Tishme 1. E nós vemos aqui também, para finalizar, indo para o final, aqui nós falamos da palavra Ekev, mas existe também a palavra HaChesed. Veshamar Adonai Elohecha lecha et habrit, ve et HaChesed asher nishma lavotecha. O Senhor teu Deus te guardará a aliança e a graça que jurou a teus pais. E aqui eu gostaria de explorar um pouco desse conceito de graça dentro disso. Lembra que eu falei que Abraão já aparece recebendo uma promessa? Parece que ele já recebe o anúncio de que ele vai receber essas ferramentas. No entanto, não foi apresentado nenhum mérito dele. E isso, a princípio, poderia causar uma lacuna. Mas agora eu vejo que é interessante que não tenha ela, que não tenha esses méritos. E nós podemos fazer uma ligação com como Paulo fala, que olha, entendemos melhor porque Paulo tanto enfatiza que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, parem para pensar, talvez a salvação ela não seja apenas uma recompensa, um prêmio, mas ela é algo como essa ferramenta, ela é um propósito de continuidade, ou seja, para que a nossa existência se perpetue. E isso não vem de nós. Nós não podemos garantir a nossa subsistência, a nossa existência. Isso é um dom de Deus. Assim como as ferramentas que Deus deu. Então elas não podem ser obtidas por mérito. Ninguém merece receber essas ferramentas. Por isso que Deus aparece a Abraão dizendo que vai dar a ele essas coisas, sem que tenha sido mostrado nada que ele tenha feito para merecê-las. Veja lá o que diz em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E isso daí é alvo de debate, né? Mas a salvação é por obras, ou é pela fé, ou é pela fidelidade. Mas você tem que ter obras, ou é só pela graça, né? Mas talvez a gente não tenha que ver do ponto de vista de recompensa.
Porque o lógico é pensar que para você receber uma recompensa, você tem que ter feito algo. Mas a questão aqui não é que nós vamos receber uma recompensa por ter feito algo, mas é que nós vamos receber algo para fazer algo. Nós vamos receber um subsídio da parte de Deus, uma ferramenta preciosa, para que daí a gente possa dar continuidade à nossa vida. Sem as ferramentas que Deus dá, nós não podemos executar o trabalho que Ele requer de nós. Então, nesse contexto, a graça não é um prêmio que alguém recebe por crer em Yeshua ou por ter tido méritos. E até se, por exemplo, alguém pensar assim, mas eu tenho boas obras. Mas alguém pode dizer assim, eu creio em Deus, ou eu confessei em Yeshua, então agora eu sou salvo pela graça. Mas até esse ato de confessar, crer em Deus e em Yeshua, ele é uma ação, é um ato que pode ser imputado como um mérito. Mas a questão aqui não é o ato que você fez em si, mas é aquilo que você vai desenvolver na sua vida a partir do momento que você recebeu a graça, que você recebeu essa ferramenta. Assim como nós vemos que Abraão foi justificado pela fé, porque ele recebeu algo de Deus e ele deu boa finalidade às coisas que ele recebeu de Deus. Então, eu gostaria de sugerir aqui que a graça ela é nada mais do que uma poderosa ferramenta, algo que Deus nos dá para nos fortalecer para toda a boa obra que nós vamos fazer, que só com ela nós podemos fazer. Que sem ela, como que você vai, por exemplo, arar a terra sem um arado? Você vai arar a terra com as mãos? Então Deus é que dá esse arado. Ou então você vai trabalhar em vão e não vai ter sucesso nenhum nesse trabalho. Agora eu gostaria de ler aqui Efésios 1, 7 a 8. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, com o fim de sermos para louvor da sua glória, aqui já pulando para os versos 12 a 14. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em Yeshua, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. E eu vejo que essa passagem de Efésios, ela tem muito a ver com todo esse contexto que nós vimos Abraão, que fala de promessa, fala de herança, fala de salvação e de graça. E fechando lá com o Deuteronômio, que fala que Deus promete a graça. Deus tem para nós algo muito maior que apenas um prêmio. Ele tem um propósito, a razão da nossa existência desde agora para sempre. Porque nós temos uma visão muito imediatista de a gente finalizar uma carreira e receber algo, um prêmio. Mas se você parar para pensar, a nossa vida, e até a vida eterna, ela não acaba quando Yeshua vir e derrotar o inimigo. Depois nós vamos continuar existindo. E a nossa existência se perpetuará. E nós vamos ficar parados apenas contemplando as maravilhas de Deus? Eu creio que não. Eu creio que nós vamos continuar trabalhando e fazendo o mundo ser um local bom e agradável, onde serão praticadas boas obras. Então nós temos que ter esse pensamento um pouco inverso do que geralmente se tem, de que a graça, de que a salvação ela é uma mera recompensa, é um mero prêmio. Mas não, ela é algo para nós iniciarmos a nossa carreira. Por isso que Deus fala, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Começa agora. Agora, eu não vou ter que esperar a minha vida acabar para receber algo. Não, você acabou de receber algo, que é a graça. Para que você desenvolva a sua vida, desenvolva o reino de Deus. Então é essa inversão que nós temos que entender, porque começa agora. Até está escrito lá no Talmud, quando virá o Messias? Ele virá hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz.